Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência ao assunto FEMEA, porém hoje conduzindo esse tema para a estruturação do plano de ação. Esse plano de ação, ele será estruturado, ele é estruturado dentro da ferramenta FEMEA a partir de uma outra ferramenta que nós chamamos de 5W2H. Cada ação, cada modo de falha, ele leva a uma determinada ação, ou algumas ações que são indicadas, recomendadas pelo time que estrutura a FEMEA, para que aquele problema, aquela causa raiz seja eliminada, ou no mínimo mitigada, a ocorrência seja mitigada. Para isso, adota-se a ferramenta 5W2H incorporada à FEMEA, ainda que de maneira mais simplificada, para que cada ação proposta para uma determinada causa associada a um modo de falha possa ser implementada e o seu resultado, a sua efetiva aprovação, a sua efetiva resolução do problema, só vai ser validada na revisão da FEMEA. Pois bem, essa ferramenta 5W2H, como que ela é estruturada? Basicamente, ela é uma tabela, isso aqui, uma tabela, em que nós temos nas linhas todas as ações propostas. Então, nós temos aqui na primeira coluna as ações. Então, qual ação foi proposta? E na sequência, 7 colunas que respeitam aí essa estrutura de 5W2H. Essa ferramenta ela foi incorporada, foi proposta, né, na língua inglesa. Então, 5W2H refere-se a 7 palavras iniciadas, 5 delas pela letra W, 2 delas iniciadas pela letra H, que dizem respeito justamente à possibilidade de associar essas ações a algumas perguntinhas simples e que trazem total conhecimento aí e entendimento do problema. A primeira delas, na verdade aqui não tem uma sequência lógica, mas em geral é assim que se estrutura, é o what. O que? Então, o que, né, ou quem nós vamos atacar? Qual é o plano de ação que deve ser realizado? O que deve ser realizado? Qual é a ação a ser realizada? Então, what. Aqui onde eu coloquei ação na realidade seria o modo de falha e o what, sim, a ação a ser estruturada. Na sequência, vem a pergunta clássica, né? Why? Por quê? Ok, eu entendi que você está propondo tal ação, mas eu quero saber o porquê que esta ação está sendo proposta. Então, why? Depois nós temos a pergunta when. Quando? Quando isso vai ser realizado? Quando que esta ação vai ser tomada? E aqui em when, nós temos em geral duas coluninhas, que é o start, quando essa ação deve ser iniciada e quando essa ação deve ser finalizada. O where, então onde ela deve ser realizada, e, por fim, o último W, vou colocar os Hs ali embaixo, who, quem? Quem será o responsável por realizar esta atividade? Aqui algumas observações importantes. Quando a gente fala de quando, né, início e fim, nós estamos falando de datas específicas. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o dia 13 de maio de 24 como início da atividade, que é diferente de colocar, né, se eu estivesse escrevendo em inglês ou em português, que seja next week, ou próxima semana. A próxima semana ela sempre vai existir. Se eu não iniciar ela hoje, semana que vem tem a próxima semana de novo. Se na próxima semana eu não iniciá-la, na outra semana vai existir uma próxima semana. Então a próxima semana fica muito aberta. Por mais que a gente indique no calendário, no cabeçalho, perdão, a data de realização daquele plano de ação, de estruturação daquele plano de ação, o next week ele fica sempre
muito aberto, ou a próxima semana, dia seguinte, ano que vem, coisas desse gênero ficam muito abertas. Então, o ideal é que a gente trabalhe sempre com datas bastante específicas, tanto para o início quanto para o fim. E de mesmo modo, o quem é o responsável, mesmo que seja um time, mesmo que seja uma equipe, vamos dizer aqui que estejamos trabalhando com o quinto semestre dos alunos matriculados em GPI, ou que estejamos falando do quarto semestre dos alunos matriculados em manutenção industrial, em PCM. Seja qual for o time que está envolvido naquela ação, é importante que haja sempre um responsável, um representante. Então aqui a gente vai colocar o nome específico da pessoa que representa o time. Por quê? É uma pessoa que deve ser cobrada. Se ela é responsável por gerenciar uma equipe, ela, com as suas habilidades e ferramentas de gestão, vai, por consequência, cobrar a sua equipe. Mas quem é o responsável pela ação, a pessoa responsável pela ação, é uma pessoa e não um monte de pessoas. Tá? Isso facilita a gestão, facilita o controle. Então fechamos aqui o 5W. What, why, when, where e who. What, o que, why, por quê, when, quando, com início e fim, where, onde e o who, quem. Na sequência, nós teremos os dois Hs que faltaram. Os dois Hs, eles estão associados a how, que é como. Então, como se pretende fazer isso? O que você está propondo, o porquê você está propondo, onde ele deverá ser realizado, quando ele deverá ser realizado, quem é o responsável, vai realizar isso de que maneira. E por fim, não menos importante, o how much. How much é quanto custa, qual é a grana envolvida, qual o valor que deverá ser despendido pela empresa para aquela solução ser tomada, para aquela ação ser tomada buscando a solução proposta, ok? Então esse é o 5W2H, que é uma ferramenta vinculada à FEMEA. Ela pode ser trabalhada individualmente, independente da FEMEA. Qualquer plano de ação que se pretenda estruturar, por exemplo, você aí assistindo a este vídeo, esteja pensando em fazer uma reforma da sua casa, esteja pensando em fazer uma organização do seu ambiente de trabalho, do seu quarto, você pode estruturar um 5W2H como sendo um plano de ação para aquilo que você pretende fazer, mesmo que a nível pessoal, mesmo que a nível que envolva apenas ali a sua casa, a organização da sua casa, a estruturação das suas atividades diárias, como por exemplo, eu tenho para os próximos meses a elaboração de um relatório, tenho uma visita técnica para fazer, tenho um atendimento e assistência técnica para realizar, tenho uma montagem específica de um componente, de um conjunto dentro da empresa onde eu trabalho. As ferramentas que hoje nós temos disponíveis dentro da internet como organização de atividades, elas basicamente seguem a estrutura oferecida aí pelo 5W2H. Por mais que hajam ali particularidades e ajustes específicos para oferecer a esta ferramenta uma interface diferente, inovadora, dinâmica. O por trás é o 5W2H. É uma ferramenta muito versátil. Dentro da FEMEA, como que ela normalmente se apresenta? Vou fazer aqui uma simplificação, vou ocultar uma série de coisas da FEMEA, só para que a gente possa entender. Então nós temos lá no início o modo de falha. Associado ao modo de falha, nós temos os efeitos. Temos associados também as causas, que são as importantes, as causas potenciais. Teremos lá uma série de coisas e depois o R, o risco associado àquele modo de falha. Depois, nós temos uma ação recomendada.
A ação recomendada nada mais é do que o what. O que está sendo recomendado? Qual é a ação que está sendo proposta? Em geral, dentro da FEMEA, essa ação ela vai vir também vinculada a prazo. When, quando, com um start e um fim. Quando vai ser iniciada essa ação? E aqui nós teremos também, em geral, how. Quem é a pessoa responsável? Quem é a pessoa responsável por realizar aquilo lá, aquela ação? Então aqui nós estamos falando de 2W, 1H, que é uma simplificação do 5W, 2H. Então a FEMEA, ela em geral, ela está vinculada aos 2Ws, 1H, que é o simples, a simplificação do 5W, 2H. Ou seja, são as 3 perguntas mínimas necessárias e suficientes para que possamos esse 2W não dá, mas aqui são só 3 Ws. O what, when e o who. Então, são as 3 perguntas ali necessárias para a realização, a estruturação do 5W2H. O 2W1H, que é uma simplificação também, ele normalmente vai associar o what e o when, ou what e o who, e uma terceira pergunta que é a how much. É muito comum que a gente queira entender quanto custa a solução que está sendo sugerida, a ação que está sendo proposta para buscar a solução, associada ali ao que deve ser feito e quando deve ser feito. Todos os outros detalhes que estão envolvidos com as outras perguntas, né, o why, where e o how, né, como, elas normalmente são detalhamentos daquela estrutura de perguntas, daquela estrutura de ações que estão sendo propostas dentro do FEMEA, dentro da ferramenta FEMEA. E esse detalhamento não necessariamente precisa estar contido na FEMEA, ele pode ser trabalhado como uma ferramenta à parte, que é justamente o 5W2H. Então nós temos aí a possibilidade, o que a gente normalmente vê na FEMEA é o 3Ws, what, when e who, mas podemos encontrar aí o 2W1H, normalmente what, when e how much, para que possamos estruturar o plano de ação, ok? Espero que tenham compreendido, espero que tenham aproveitado este conteúdo. Nos vemos na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá.